Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Que Deus abençoe esse dia, essa sexta-feira. Que seja um dia de bênçãos, que seja um dia também de aprendizados. E no início dessa pregação eu queria deixar uma palavra. Quando as coisas não derem certo na sua vida, não se desespere, mas preste atenção. Porque algumas coisas que nós achamos que não estão dando certo, é o próprio Deus que está organizando a nossa história. Então, não se desespere. Confia. Espera no Senhor. Continua andando na presença de Deus. E aquilo que não deu certo hoje, vai dar certo em nome de Jesus, mas não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade daquele que é o Senhor de todas as coisas. Guarda isso no seu coração, porque você é uma pessoa muito especial para Deus. O Evangelho de hoje, nós já meditamos ele algumas vezes, mas eu quero trazer aqui hoje essa palavra para aqueles que ainda não ouviram e para renovar também a esperança daqueles que já ouviram, mas que por qualquer motivo se esqueceram das promessas que estão aqui nesse Evangelho. O Evangelho vai nos dizer da cura de um paralítico. E se vocês recordarem, nós meditamos ontem a cura de um leproso. E aquele leproso, quando foi curado, ele saiu contando para todo mundo o que Jesus tinha feito. Então, a fama de Jesus, o nome de Jesus, se espalhou muito por aquele lugar. E quando Jesus entra de novo em Cafarnaum, logo que ele chega, a notícia se espalha e as pessoas vão ao seu encontro. Pessoas saem de todos os lugares para ir ao encontro de Jesus. Muitos para receberem um milagre,
muitos para se alimentarem da palavra de Deus, mas de qualquer maneira, as pessoas queriam ver Jesus. Muitos queriam tocar em Jesus. A presença de Jesus, ela provocava e ela provoca uma mudança radical na vida daqueles que se abrem. E o lugar que Jesus ficou estava cheio. São Marcos vai dizer que tinha tantas pessoas que não tinha mais lugar, nem mesmo diante da porta. Então a casa, a região ali estava toda cercada, porque as pessoas queriam ouvir Jesus. E Jesus anunciava a palavra de Deus. E naquele lugar é que aconteceu uma das passagens que eu mais amo, porque mostra o amor e o valor de uma amizade sincera. 4 homens, 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. Aquele paralítico, irmãos, ele poderia carregar no seu coração esse sonho. Ele poderia desejar ver Jesus como aquelas pessoas estavam vendo. Ele poderia desejar tocar em Jesus como muitos tocaram. Mas ele não podia, sozinho ele não conseguia. Ele era paralítico. E para aquele homem, humanamente falando então, se Jesus não fosse ao seu encontro, não restava mais esperança. Mas aquele homem, ele teve a ajuda de 4 amigos, de 4 homens, de 4 verdadeiros amigos. Eu gosto muito de falar sobre essa passagem para nós entendermos o verdadeiro sentido da amizade, o amor verdadeiro na sua essência. E é essa amizade que nós devemos procurar, e é assim que nós devemos ser amigos. Porque o amigo verdadeiro, o irmão verdadeiro, aquele que ama de verdade, é aquele que leva as pessoas até Jesus. É aquele que, quando vê uma pessoa em dificuldade, estende a mão. Assim como aquele samaritano que viu aquele homem caído e deixou tudo o que estava fazendo e se preocupou com aquele homem e cuidou das feridas daquele homem e levou aquele homem no lugar para que as pessoas pudessem cuidar até que ele se restabelecesse na saúde. Esse deve ser o verdadeiro sentido da nossa vida. Quem ama de verdade não leva as pessoas para os bares, não leva as pessoas para o pecado. Quem ama de verdade leva as pessoas para Jesus. O verdadeiro amigo, o amor verdadeiro, ele se dá quando o nosso coração se inclina para que as pessoas possam ter um encontro pessoal com Jesus. É esse o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da amizade. Aqueles homens, então, eles se propõem a ser as mãos daquele paralítico, a ser os pés daquele paralítico, a ser a voz daquele paralítico. Eles colocam ele numa maca e eles vão então levar aquele homem para que ele pudesse realizar o seu sonho de ter um encontro com Jesus. Mas quando eles estão chegando e eles olham aquele lugar, eles não conseguem levar o paralítico até perto de Jesus, porque o lugar estava cheio. Mas aqueles homens não desistiram. E além de não desistirem, eu creio também que eles não deixaram o paralítico desistir. Aqueles homens então, movidos pelo amor, movidos pela compaixão, eles olham para o teto daquele lugar e eles têm uma ideia. Eles então sobem, abrem o teto daquela casa em direção ao lugar que Jesus estava. E naquela abertura, eles vão descendo aquela cama. E aquele paralítico então, ele fica em frente a Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso nos leva a entender algo que nós precisamos colocar no nosso coração. Primeiro, nós não podemos limitar a nossa fé
A fé não pode ter limite. A fé tem que vencer todas as barreiras. E segundo, Deus vai agir naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que para nós é impossível. Mas, até onde é possível, somos nós que temos que agir. Até onde nós podemos, o Senhor não vai agir. Ele vai agir nessa parte, na situação que humanamente falando, nós não conseguimos. Aqueles homens deram esse exemplo. Nosso amigo precisa ver Jesus. E nós não vamos sair daqui sem ele ter esse encontro com Jesus. E o Evangelho vai nos dizer algo maravilhoso. Jesus viu a fé daqueles homens. E foi por causa da fé daqueles 4 homens que Jesus vai curar aquele paralítico. Claro, o paralítico também carregava uma fé no seu coração. Mas Jesus viu o esforço. Jesus viu a fé. Jesus viu o amor que aqueles homens tinham pelo amigo. E esse ato de fé é o que tocou o coração do Senhor Jesus. E Jesus então vai curar aquele homem. O nosso ato de fé, os nossos gestos e atitudes de fé tocam o coração do Senhor. Quando nós lutamos pela salvação, pela cura, pela libertação de alguém. Quando nós estamos batendo na porta do coração do Senhor, através da nossa oração, intercedendo por alguém. Isso mexe com o coração do nosso Deus. E isso, meus irmãos, é que deve nos mover todos os dias. O amor pelo nosso próximo. O desejo sincero de que aqueles que estão no nosso caminho, aqueles que precisam de nós, sejam alcançados pela misericórdia de Deus. E quando Jesus então vê a fé daqueles homens e aquele paralítico diante de Jesus, o Senhor diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei começam a pensar: ele está blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Mas Jesus, penetrando o coração deles, olha para eles e diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Claro, nenhuma das duas coisas eram fáceis. Aliás, humanamente falando, as duas coisas eram impossíveis. E isso só poderia acontecer vindo de Deus, vindo dos céus. E Jesus, naquele momento, ele confirma para os mestres da lei e para as pessoas que estavam ali a sua divindade, confirmando que ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e fala: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Eu não sei se você observou, mas tem uma mensagem muito forte nessa parte do Evangelho. Porque Jesus, a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados daquele homem. E isso nos faz entender que a origem daquela doença, daquela paralisia, estava nos pecados. Porque quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus o purifica e diz para ele: eu te ordeno, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Por isso é tão necessário nós pedirmos sempre ao Senhor que nos perdoe, nos lave com seu sangue e que nos purifique de todo pecado. Naquele momento, Jesus mostra o poder e a autoridade, perdoando os pecados daquele homem, curando a sua paralisia e restaurando a sua vida. Meus irmãos, naquele momento, eu creio que houve um grande alvoroço naquele lugar. Porque quando Jesus dá a ordem para aquele homem, ele se levanta.
pega a sua cama e sai diante de todos andando. Aquele que precisou ser carregado por 4 homens, agora andava e ele mesmo carregava a sua cama. É isso que o Senhor deseja da nossa vida, que sejamos esses amigos, amigos que levam as pessoas para Deus. E quando aqueles que nós levamos e apresentamos ao Senhor estão diante dele, eu creio de verdade, serão curados, serão perdoados, serão libertos. Quantas pessoas nós já apresentamos ao Senhor que estavam doentes, que não conseguiam ir sozinhos ao encontro de Jesus, mas que a partir desse encontro foram transformados e hoje, para a glória do nosso Deus, aqueles que foram curados, libertos, hoje estão levando outras pessoas para terem uma experiência de amor com o Senhor. Aquela cura mexeu muito com aquele povo, tocou muito no coração daquele povo e todos ficaram admirados e louvavam a Deus e diziam: nunca vimos uma coisa assim, porque naquele momento a glória de Deus se manifestou. Não foi uma cura qualquer, foi um grande milagre que aconteceu na vida daquele homem. E através daquele milagre, muitas pessoas viram a glória de Deus, louvaram a Deus e com certeza muitos começaram a seguir Jesus. Meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje é para nos erguer e para nos incentivar a sermos instrumentos de bênção e de milagre na vida dos outros. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nada se compara ao amor que o Senhor tem por nós. Nada se compara, porque o Senhor está acima de tudo. E o seu amor é tão grande, Senhor, que o Senhor não olha o nosso passado, mas o Senhor nos abraça, o Senhor nos lava, nos purifica, nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade todos os dias de recomeçar. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a ser irmãos de verdade, a ser amigos de verdade. Nos ajuda, Senhor, com a força do Espírito Santo, a levarmos as pessoas para encontrar com o Senhor. Aqueles ao nosso redor, Senhor, que não têm tido força para te buscar, que não têm tido força para rezar, que não têm tido força para estar na sua presença, que nós possamos ser, em seu nome, a força que essas pessoas precisam, os pés dessas pessoas, as mãos dessas pessoas, para segurá-los na fé e para levá-los até o Senhor. E através desse encontro, como o Senhor tem feito comigo, com muitos de nós, aqueles que o Senhor nos chama, ouvirão a sua voz, ouvirão a sua palavra, serão curados e libertos pelo poder do teu sangue precioso. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.